Durante uma grande campanha na cidade de Oakland, na Califórnia, em 1922, Aimee Semple McPherson foi inspirada a chamar sua mensagem de quadrangular, através de uma pregação sobre a visão do profeta Ezequiel dos 4 querubins com 4 rostos, que simbolizavam o quádruplo ministério de Jesus Cristo, o Salvador, o batizador com o Espírito Santo, o grande médico e o rei que há de voltar para arrebatar a sua igreja. Sua mensagem nunca mudou, mas recebeu nova ênfase quando ela começou a proclamá-la com o nome dado por Deus. Evangelho Quadrangular. A Igreja do Evangelho Quadrangular Independente passa a apresentar o programa Cristo Esperança Nossa, numa palavra poderosa a seu favor, para que você, pela fé no nome glorioso do Senhor Jesus Cristo, possa alcançar a bênção da salvação que está estendida a todo aquele que crê. O Senhor Jesus veio, conforme nos registra o evangelista Lucas no seu evangelho, buscar e salvar o que se havia perdido. E é pela pregação do evangelho, pela pregação das verdades da palavra de Deus, que o homem, a mulher, podem se convencer que necessitam do perdão dos seus pecados e da salvação que há em Cristo Jesus. Este é o compromisso da Igreja do Evangelho Quadrangular Independente para todo o Brasil. E divulga este programa para os seus parentes, para os seus amigos, para os seus vizinhos, e participe conosco como um mensageiro da esperança, apoiando para que possamos, através da sua oferta, manter este programa no ar, manter estas verdades de Deus para o coração de todos aqueles que nos assistem, através da Caixa Econômica Federal, que você tem aí na sua tela, o nosso endereço para a sua oferta, com quanto Deus tocar no seu coração, até mesmo através de uma casa lotérica, você fazendo uso deste número que está na sua tela, da nossa conta, você poderá fazer a sua contribuição e ser um mensageiro da esperança, e se o desejar, você poderá enviar o seu comprovante através do nosso WhatsApp, código de área 35 998 32 3680, e estaremos orando a seu favor como mensageiro da esperança. No livro de Atos, capítulo 17, nos diz Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E esse Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres distintas. Mas os judeus desobedientes, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos, dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam tirá-los para junto do povo. Nós queremos dar continuidade no programa anterior, falando sobre a comemoração dos 500 anos da Reforma. Sabemos que é um assunto muito extenso, mas através desse programa queremos trazer algumas informações a respeito desta comemoração. E nós lemos aqui em Atos capítulo 17, que também já, para mostrar o que o Evangelho de Cristo,
O que as verdades da palavra de Deus provoca? O inimigo, Satanás, é o opositor. A igreja de Cristo, ela está aqui neste mundo exatamente para dar continuidade ao ministério que Cristo iniciou. E é por isso que o Senhor Jesus ordenou aos seus discípulos: olha, vocês não vão fazer nada por enquanto, vocês vão ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E é isso que nos registra que eles ficaram aguardando em oração, capítulo 1 de Atos, aguardando esta promessa. E já no capítulo 2 de Atos, nos é registrado então a descida do Espírito Santo sobre aqueles discípulos em forma de línguas de fogo. Foram todos batizados no Espírito Santo. E a igreja de Cristo, ela é promovida e movida pelo poder do Espírito Santo. Quem dá a unção na palavra é o Espírito Santo de Deus. A Bíblia é o livro mais lido, é o livro mais comercializado, é o livro mais conhecido na terra, no mundo. Mas, sem a unção do Espírito Santo, é um livro como outro qualquer. É por isso que até nas universidades são utilizadas a Bíblia para que os alunos tomem conhecimento, inclusive alguns cursos específicos, medicina, e alguns outros cursos, é usada a Bíblia para conhecimento. Mas isso não significa que aqueles alunos se convertam. Eles conhecem a Bíblia, mas isso não significa que venha uma conversão. Porque a conversão vem pela pregação, né? Porque na carta aos Romanos 10, 17, o apóstolo Paulo escreve que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, para que alguém receba Cristo, se arrependa dos seus pecados, reconheça que é um pecador, é uma pecadora, é necessário a pregação do Evangelho, a pregação das verdades, não unção do Espírito Santo. E esta unção é que convence o pecador de seus pecados e o leva a aceitar e receber Cristo como Senhor da vida, confessando com a sua boca que aceita e recebe Cristo como Senhor da vida, como Salvador da alma, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12. Falando da reforma, foi exatamente isso que ocorreu com Martim Lutero. Ele tomou conhecimento da palavra e com muita oração e busca, então houve esta ação do Espírito Santo naquele reformador que abalou toda a Europa e muitos outros países com esta mensagem das verdades do Evangelho da palavra. E é por isso que este Evangelho tem que ser continuado a trabalhar. No programa anterior, nós falamos que, paralelamente a esta reforma de Martim Lutero, a Igreja de Cristo estava presente. Porque a Igreja de Cristo é impulsionada pelo Espírito Santo de Deus. A reforma foi um protesto dos padres contra Roma, contra o papado, contra a ação da Igreja Romana, inclusive com os padres. Mas foi através da palavra de Deus que Martim Lutero buscou, conheceu, e foi com esta palavra que ele buscou e conseguiu fazer esta reforma e dar este novo avivamento para o mundo da época, inclusive para a Alemanha. Mas a Igreja de Cristo, ela estava presente e perseguida. Nós temos que crer que o Espírito Santo, o Pai e Jesus Cristo nunca deixou a sua igreja.
Então, o que aconteceu com esta reforma também, que deu liberdade para essa igreja de Cristo, porque quem ler a história da igreja de Cristo vai entender perfeitamente isto. Ela teve a sua liberdade para o seu crescimento também, desenvolvimento. A reforma trouxe, sim, uma grande contribuição e despertamento para muitos e criação de alguns as igrejas protestantes. Mas vivemos em uma época em que se evita imediatamente assumir um posicionamento claro ao distinguir entre verdade e erro. Pertencemos a uma geração em que as igrejas protestantes fazem de tudo para ter boas relações com a Igreja Católica Romana. Em 31 de outubro de 1999, teólogos protestantes e seus colegas católicos assinaram uma declaração em Augsburgo, na Alemanha, num berço da Reforma, na qual ambas as confissões aparentemente creem e defendem a mesma doutrina sobre a justificação. Mas, embora a Igreja Romana esteja fazendo essa colocação de defesa da doutrina sobre justificação, ela também traz as tradições e o ensino da igreja, que jamais irá abrir mão disto. Mas este é um processo da própria palavra de Deus para os últimos dias. Nós sabemos que o movimento para que haja a união das religiões é um movimento liderado pela Igreja Romana, e é um movimento forte. Quando vocês ouvirem falar da Igreja Mundial, que nos dias de hoje deverá estar no seu 34º ou 5º congresso já, esta é a igreja deste movimento, em que muitas igrejas protestantes já fazem parte dela. E nos dias de hoje, muitos pastores protestantes, alguns de alguns segmentos, estão indo dentro das igrejas romanas pregar, dentro deste compromisso que foi efetuado no dia 31 de outubro de 1999 pelos teólogos protestantes e seus colegas católicos, ali mesmo, na Alemanha, em Augsburgo, no berço da Reforma. Então, está se trazendo uma desreforma, podemos assim dizer, dentro desse prisma, porque a Reforma foi um protesto contra a Igreja Romana, e hoje está havendo uma adesão, mas tudo isto é um cumprimento da palavra de Deus, porque esta união das religiões é inevitável, porque as distorções do Evangelho, os movimentos que pregam coisas que o Evangelho não comunga, a palavra de Deus não comunga, e as pessoas, por não dar interesse em conhecer a palavra de Deus, Jesus declarou: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Um movimento religioso que não testifica de Cristo como Senhor, como Salvador, é uma heresia, porque só Cristo pode perdoar pecados, só Cristo pode salvar as almas. E hoje, no país da Reforma, os mais altos representantes das igrejas católicas
e das evangélicas deverão comemorar juntamente o jubileu da Reforma. Foi o que afirmou ninguém menos do que o presidente do Conselho das Igrejas Evangélicas da Alemanha. Inclusive, este presidente, ele foi até Roma para fazer um convite pessoal ao Papa para estar participando das comemorações dos 500 anos da Reforma ali na Alemanha. O que isso nos mostra? A palavra de Deus se cumprindo. Porque o afastamento das verdades leva o homem à destruição. Não importa que seja religioso ou religiosa, a partir do momento que abre mão da sua fé, que advém das verdades do Evangelho, das verdades da palavra de Deus, do nome de Cristo, está perdido. Já na era apostólica, muitos que começaram na fé em Jesus se desviaram, abraçaram as falsas doutrinas, abraçaram o gnosticismo, e nos dias de hoje não é diferente. As pessoas querem um evangelho que venha a dar, satisfazer os seus desejos. É por isso que nos dias de hoje já temos até igrejas constituídas de homossexuais, porque eles se sentiram discriminados, porque a palavra de Deus não dá condição para esse tipo de atitude, vida, embora a sociedade, as leis dos países abram uma exceção para este grupo, criando normas, leis para a proteção deste grupo, mas é cumprimento da palavra de Deus também. Mas nós temos que ater às verdades do Evangelho, e quem quer se salvar precisa se apegar em Cristo. Então, esta união já constituída, esse movimento da Igreja Romana para a união das religiões, que é a bandeira da Igreja Romana, já está em um processo adiantado, e esta comemoração que já ocorreu dos 500 anos da Reforma foi exatamente o meio que hoje o Vaticano tem para promover, acelerar este encontro das religiões. A Igreja da Inglaterra, anglicana, se rompeu com a Igreja Romana, porque o imperador queria se casar e a igreja não permitia, se rompeu, formou a Igreja Anglicana. Mas nos dias de hoje já está avançado o retorno desta Igreja Anglicana para a Igreja Romana. Isso é um cumprimento da palavra de Deus, porque o que nos mostra a palavra de Deus é que há uma necessidade de quatro eventos para que o anticristo se manifeste ao mundo. Primeira, desestabilização política. Será que alguém duvida que estamos vivendo uma desestabilização política em todo o mundo? A segunda, a desestabilização econômica. Será que alguém discorda que o mundo está desestabilizado economicamente? A terceira, o ecumenismo, a união das religiões. Será que alguém duvida que este movimento ele está acelerado e acontecendo, e pode acontecer a qualquer momento?
Não há como duvidar, porque está diante dos nossos olhos esta movimentação, inclusive, como já referi, no 34º, 35º do Congresso da Igreja Mundial, que é a igreja, que é o movimento que trata deste ecumenismo. As igrejas que hoje se dizem cristãs e estão fazendo uso daquilo que o Evangelho não permite, que estão descaracterizando o Evangelho, estão pregando um falso evangelho, estão levando as pessoas a crerem e aceitarem objetos para receber curas, receber libertação e nada de Cristo. Quem cura é Cristo, só Ele tem poder para curar. Temos movimentos que encaram a doutrina, uma doutrina do Espírito Santo, e deixam Jesus de lado. Jesus não salva mais, Jesus não cura mais, Jesus não faz mais nada, é o Espírito Santo que cura, é o Espírito Santo que salva. Mentira, isto é obra de demônios, porque o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Deus não é Deus de confusão. Aquilo que Deus começou, a boa obra que Deus começou em Cristo, ela vai até o final. Mas esses movimentos que estão lesando as pessoas financeiramente, estão se enriquecendo, esses movimentos levam o povo a esperar coisas deste mundo, a adquirir posse deste mundo, e eles também se envolvem com as coisas deste mundo. Virá um momento de um ultimato: se vocês não se unirem, vocês vão perder o que vocês têm. Vão achar que não há nenhuma perda em se unir, porque não querem perder o que têm. É assim que vai se fortalecer o movimento da união das igrejas. Mas a igreja de Cristo, que não tem nenhum compromisso com este mundo, a não ser resgatar as almas das garras de Satanás para Cristo, não tem nada a perder, não vai aceitar essa proposta. E creio eu que talvez seja perseguida por não estar querendo colaborar com a paz. É necessário conhecer a palavra de Deus, as verdades do Evangelho, para não cair nas mentiras. E qual é a quarta? Para a manifestação do anticristo, é o arrebatamento da igreja. Enquanto a igreja não for arrebatada, o anticristo não se manifesta. É a igreja que impede a chegada do anticristo. O quadro mundial está sendo montado, e o arrebatamento da igreja é promessa de Cristo e vai ocorrer. E é por isso que nessa igreja de Tessalônica, onde Paulo foi perseguido, onde tiveram que sair às pressas para a Bereia, é nessa igreja que Paulo escreve sobre o arrebatamento da igreja. Esta grande promessa, que nos dias de hoje também, todo cristão, protestante, pentecostal, todos aqueles que professam o nome de Cristo, precisam se apegar com as verdades do Evangelho, não aceitando o engano, a mentira que os homens formalizam, usando a palavra de Deus, usando o nome de Deus, usando o nome de Jesus. Nós temos um continho, né, da igreja adventista aí do sétimo dia, né, que enfatiza a sua mensagem, promovida pela sua fundadora, Ellen White, que a igreja adventista do sétimo dia é a igreja remanescente, ou seja, a igreja deixou de existir ali no final do segundo século, e depois agora com o ressurgimento da igreja do adventismo do sétimo dia, em 1844, é que surge a igreja remanescente, ou seja, a igreja não deixou de existir em todos esses períodos. Mentira! O Espírito Santo de Deus nunca deixou de estar presente, e a igreja de Cristo em nenhum século deixou de estar presente. Creia nisto, creia na obra do Espírito Santo, creia no poder de Deus Pai Todo-Poderoso,
creia no nome glorioso do Senhor Jesus, que não está morto, está vivo, ressuscitado, assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso e intercede a favor de todos aqueles que o buscam. Não podemos falar tudo o que tínhamos que falar sobre a reforma, mas espero ter dado um pouco de minha contribuição para aqueles que desejam. E estou à disposição para qualquer esclarecimento daqueles que tiverem dúvidas. Basta entrar em contato conosco através dos nossos endereços que você tem na tela e terei o prazer de esclarecer as dúvidas. Feche os seus olhos, forme comigo a cadeia da prece poderosa. Quero orar com você. Senhor Jesus, de todo poder, de toda graça, toca nesta hora com a tua bênção, com a tua virtude. Senhor, por sobre esta vida que me assiste, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja, Senhor, aclareando os entendimentos, ó Deus, movendo os corações para as verdades do teu Evangelho, da tua palavra, da tua salvação e da tua bênção, para que crendo possam receber a ti como Senhor da vida, Salvador da alma e permanecerem na fé em ti para a vitória da salvação que há em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu oro, abençoo, em nome do Senhor Jesus, para a sua glória. Amém.